Olá, seja bem-vindo ao MAC Eventos. No programa de hoje você assiste ao painel de discussão do primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o século XXI. O evento foi realizado aqui na Universidade Mackenzie e contou com a participação de cientistas e pesquisadores quando se fala em ciência e fé. Acompanhe a partir de agora no MAC Eventos. Eu queria que vocês, cada um de vocês, de preferência em 1 minuto, vamos limitar até 2, comentassem ou dessem a sua opinião sobre um dos argumentos mais apresentados pelo cientista ateu Richard Dawkins, que é o seguinte: a ciência já provou que Deus não existe. Então, queria começar lá com o Dr. Jansen, Dr. Bechara, Dr. Knitz, também Dr. Jankar. Começando de lá para cá. No máximo 2 minutos, comentar essa declaração famosa do Dawkins de que a ciência já provou que Deus não existe. Boa noite a todos. Bem, a ciência ela não pode provar ou não a existência de Deus, porque ela é limitada. A ciência, se você admite que a ciência pode explicar a existência ou não de Deus, é necessário que você assuma que a ciência é a única fonte de conhecimento. E essa afirmação é uma afirmação autocontraditória. Ela nega a si mesma. Então, a ciência, por aí, já não pode provar a existência ou não de Deus. Em segundo lugar, a existência ela é construída sobre pressupostos filosóficos, que são bem justificados pela fé cristã. Ou seja, ela precisa admitir a existência de certos pressupostos, tais como a uniformidade da natureza, a existência de ordem, a existência de leis, a existência da própria matemática e assim por diante, para que possa existir. Portanto, a existência não pode provar ou não a existência de Deus. Finalmente, a ciência ela não pode responder às questões últimas. Ela não tem nenhuma capacidade de dizer algo acerca de como nós devemos viver, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, a ciência, de fato, não possui as ferramentas adequadas para responder à pergunta se Deus existe ou não. Dr. José Maria Bechara, a ciência já provou que Deus não existe. Bom, é uma coisa comum, né? O cientista achar que ficar obnubilado pela sua própria vaidade e achar que ele tem a verdade. E a verdade é muito mais ampla do que isso. Sabemos que a verdade exige procurar a verdade, exige a essência e os acidentes do ser, né? E é impossível isso somente pela ciência como nós a conhecemos, né? Seja por qualquer método, hein? Seja pelo método científico, seja pelo método indutivo, qualquer método. Agora, eu vou um pouquinho além, né? Eu pensaria assim: quem é Deus? Quem que te fala que é Deus? Criador de todas as coisas. Então, todas as coisas foram feitas por sua vontade, e a coisa mais sublime, já foi há pouco falado aqui, que seria o topo da criação, que é o homem, também foi criado por ele. Portanto, ele é o todo. Não pode a parte controlar o todo, dominar o todo. Nós sempre veremos apenas uma ou outra faceta. Agora, podemos chegar ao conhecimento da existência de Deus através das obras criadas, podemos. Isso é um fato notável. Mesmo quando estavam sendo expostas ideias que eu estava vendo há pouco aqui, não entendo absolutamente nada de bioquímica e biologia, você vê que a maneira como uma coisa se desenvolve é maravilhosa. Quer dizer, não é qualquer microcosmos, é um cosmos completo. E esses milhares de microcosmos cabem num cosmos total. Então, a ciência nunca vai provar, nem que há, nem que não há. As 5 razões, famosas 5 razões da existência de Deus, são apenas, digamos assim, uma forma de ajudar a gente a estabelecer uma razão para se supor que há algo que seja acima de todas as demais coisas. Provar ou não provar é absolutamente impossível, sob o ponto de vista científico. E todo cientista que imagina isso, desculpe eu ser tão rigoroso
e tão vulgar ao mesmo tempo na terminologia. É um pouco estupidozinho, na minha impressão. Desculpa. Está perdoado. Dr. Carl. Bom, faz parte do método científico também a pessoa, o cientista, ele divulgar os seus resultados e torná-los públicos de forma que qualquer outro cientista possa verificar, né? E se o nosso colega Dawkins diz desse jeito, a ciência já provou que a fé existe, que Deus não existe, eu não conheço lugar onde ele tenha publicado o assunto de forma que nós possamos verificar isso, né? Ele está me devendo isso. O livro em que ele diz isso é Deus, um delírio. Não, ele diz a frase, mas ele precisa não fazer tem... a demonstração de forma que nós possamos conferir. Então, esse que é o problema dele, né? Não estou advogando em favor dele, pode ter certeza. Doutor Jagan. Pegando a fala do Dr. Cal, um livro dele poderia ser editado facilmente por ele, né? O interessante seria que ele publicasse numa revista científica, de bom impacto, uma Nature, uma Science, e aí nós pudéssemos ler. Como nós falamos há pouco, quando nós olhamos a ciência precisa ter um objetivo limitado e exato. Eu vou submeter à experimentação fenômenos que eu posso limitar. Nós podemos submeter à experimentação a alma, a consciência. Não temos condição de submeter à experimentação esses fenômenos. Então, se nós não temos esse recorte, esse objetivo limitado, nós não conseguimos dosar, nem provar, nem confirmar, nem comprovar. Dessa forma, o método científico ele não é o mais adequado para tentar discutir, falar de Deus, dentro daquilo que o método científico se aplica enquanto dogmatismo, enquanto cientificismo puro e simples, em pensar em repetições sistemáticas. Mas se a ciência olha pelo conjunto que ela então aí sim nós conseguimos pensar em algo mais transcendente. Mas eu tenho, infelizmente, eu tenho muita pena do Dr. Dawkins. Essa pergunta aqui eu gostaria de fazer a Dr. Carl e a Dr. Johannes, que é o seguinte: as estatísticas nos dizem que no Brasil mais de 90% da população crê em Deus e que um mínimo aí entre 7% e 8% se declara agnóstico ou ateu. Mas quando a pesquisa é feita no âmbito da universidade, aí a situação muda. Porque a maioria dos cientistas, especialmente na área da biologia, professa o ateísmo ou o agnosticismo. Por quê? Foi difícil essa, Carl? Passa, pedir ajuda dos universitários, está cheio de universitário. É que esse tipo de pergunta, assim, eu acho que a pessoa mais indicada para responder assim, seria alguém um sociólogo que estivesse pesquisando justamente a comunidade, né, para levantar assim as razões de uma forma científica, vamos dizer assim, né? Mas assim eu tenho as minhas opiniões, né? E eu posso falar sobre a minha opinião. Então é uma opinião, né? Eu acho que isso aí confirma um pouquinho o que o Pascal disse que o coração ele tem motivos ou razões que a nossa própria razão não entende, né? E quando a pessoa ela rejeita Deus, existe, na minha opinião, sempre uma componente volitiva, assim, né, relacionada à vontade, que ela não quer, né? Então essa é a minha visão. Então eu não estou fazendo disso uma assertiva assim científica, né? Certo, muito bem. Questão do ateísmo na universidade, acredito concordo um pouco com o Carl, que é uma questão de vontade.
A Bíblia diz em Romanos que todas as pessoas podem ver Deus na criação. E dessa forma, se elas decidem recusar a existência de Deus, é porque elas não desejam crer nele. Então, a questão é que eu acredito que muitas vezes, quando as pessoas entram no ambiente universitário, elas decidem simplesmente desprezar totalmente a Deus. Não que talvez elas não tivessem feito isso antes, mas que isso talvez só fique claro e patente quando elas adentram a universidade. Isso me traz uma já encadeia a próxima questão que eu tinha aqui, que eu quero fazer ao Dr. Zé Maria e também ao Jean. Eu estava lendo uma estatística feita nos Estados Unidos. Eu não sei se seria diferente aqui. É feita pelo um instituto lá que trata dessa... Ele levanta informações nessa área de religião, ciência e tudo mais. E a pesquisa foi feita entre jovens que vinham das igrejas, jovens cristãos, que adentravam as universidades. E eles mostram lá que cerca de 40% desses jovens que entram na universidade se tornam ateus, outros 40% se tornam agnósticos, fica incerto da sua fé, e cerca de uns 20% apenas é que permanece firmes nas suas convicções religiosas. O que existe na universidade? O problema está na universidade, o problema está neles. O que explicaria isso? Eu não sei os números aqui no Brasil, mas eu sei de casos de jovens que vêm das igrejas e chegam na universidade e sala de aula, no final do primeiro ano, já está com um monte de dúvida a respeito da sua crença em Deus e tudo mais. Eu vou te contar um pecado meu. Eu fumo. Se algum aqui fuma, sabe que não é muito gostoso, não. Mas eu fumo desde os 13 anos de idade. Se me perguntar por que motivo eu fumo, já estava procurando saber a razão disso. Eu me lembrei que era questão de uma pressão social. Uma forma de afirmação como homem e macho. Lá no interior, o pessoal falou assim, tem que fumar, tem que falar de mulher, tem que gostar de futebol, tem que fazer briga de mamona. E eu fiz todas essas coisas. Porque na formação da nossa personalidade, certamente, agora eu vou falar de algumas coisas que eu não entendo muito bem, portanto, os que são especialistas no assunto, me corrijam. O tal do superego manda bastante no nosso ego, influi no nosso id. Ou seja, mesmo os que não creem em Deus, como o caso de Vygotsky, da teoria do aprendizado, ele diz que o convívio, o entorno, o meio no qual você vive, influi bastante na maneira de você ser. Um filho de um professor universitário, de modo geral, tem pretensões de ser um acadêmico. Um filho de jogador de futebol tem pretensões de ser jogador de futebol. Pode ser uma exceção que ele venha a ser um acadêmico, mas pode vir a ser acadêmico. Então, eu acho que essa influência que apareceu nos séculos 17, 18 e 19, em que a incompetência do conhecimento fazia com que as pessoas que se julgavam extremamente sábias, importantes, que haviam feito grandes descobertas, esses começaram a perceber que não tinham capacidade para abarcar uma coisa tão grande como é a divindade, Deus. É impossível, não se explica, falamos aqui há pouco, não dá para explicar. Então, começaram a criar o seu mundinho, para ficar ser importante, e começaram a tentar ver, mas esse negócio de Deus, não dá para provar, não tenho experiência nenhuma, não cabe num tubo de ensaio, numa lei física, nem com relatividade, nem com mecânica quântica. As pessoas não querem ver, não veem. A verdade é essa, porque, foi dito por ele aqui, eu também citei antes, a natureza mostra os caminhos de Deus. Interessante que Schrödinger, apurando as primeiras, digamos assim, a aventura intelectual de de Broglie,
que se baseava, por analogia, na ideia de Einstein, chegou à conclusão de que onda e matéria convivem. Será que essa sabedoria divina não está mostrando para nós que corpo e alma é algo mais? Não se fala no homem como só corpo, porque ele não é animal irracional, nem só alma, porque ele não é espírito. Corpo e alma é o homem. O ser existente, a coisa que há em si, é desse jeito, se manifesta de uma forma ou de outra. A pressão externa faz com que ele comece a ficar também com a mentalidade restritiva. É interessante, uma vez eu vi uma frase, não sei o nome do cara, um autor, um pedagogo argentino, com perdão da palavra, que dizia assim, é incrível como o garoto chega inventivo e criativo na escola e a escola consegue tirar dele todas as propriedades. Que é verdade. Por exemplo, estava vendo mesmo as razões apresentadas pelo professor, desculpe-me, eu tenho uma memória estúpida. Carl e Jean. O Jean falava muito em artigo, né? No mínimo artigo científico. É verdade. A mentalidade de hoje é essa universidade. É engraçado isso. O pessoal não fala assim, como é que estão indo as tuas aulas? Os teus alunos estão gostando, estão se interessando, eles estão botando coisas para você, estão criando projetos novos, estão tendo dúvidas, querem fazer isso sempre? Não, fazem, how many papers? A pergunta é essa. Num congresso, ninguém quer saber o que você pensa, quer saber how many papers? Quantos papéis você produziu? Então, essa mentalidade leva a gente a proceder dessa maneira. Veja o que acontece com um cara que está na formação, está passando da adolescência para adulto, está tendo que formar sua personalidade. De repente, os professores falam assim, cara, no duro você acredita em Deus? Eu vou dizer uma coisa para o senhor, hein? Coisa difícil de acontecer, mas eu já vi isso acontecer na minha frente. Um corintiano tem vergonha de falar que é corintiano porque está na universidade. Por quê? Porque a fama de corintiano é ignorante, favelado, sim senhor. Pô, que absurdo. Quer dizer, esse tipo de coisa é uma razão possível do cidadão começar a falar, não, eu sou ateu. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. E o pessoal que trabalha na universidade sabe disso. Se se trabalha numa universidade pública ou aconfessional, bom, isso foi dito já por Jesus Cristo, tudo está previsto, né? Se perseguiram a mim, vocês não vão ter situação mais confortável. Há uma perseguição sistemática ao pensamento cristão. Ponto. Se você é louvado, incensado pelas suas conquistas, pelo seu discurso, pelas suas aulas, pelo seu poder, que você fala assim, o que você é? Eu sou cristão, não interessa a denominação. O cara fala, ah, é? É interessante notar isso. É interessante notar isso. Você percebe isso em congresso. Você vai no congresso, está falando assim, todo mundo empolgado e tal. O cara fala com você que ele também é cristão, falando como em segredo. Assim, olha, eu também sou cristão, viu? Legal, achei bacana você falar. Essa inibição é que faz com que essas estatísticas talvez cresçam. Tá, mas, olha, honestamente, é 30 grande... 30 segundos, professor, 30 segundos. Desculpa. É tão grande a falta de paz desses caras, que certamente eles também não estão muito convencidos do seu ateísmo, não. Tá. Porque é mais ou menos claro isso que nós já falamos aqui, e temos visto, né? É um pouco pequeno ser ateu. Tá certo. Jean, a questão dos jovens que chegam na universidade... Eu ia seguir o mesmo caminho do professor Bechara e fazer analogia com o uso de drogas. A gente tem um aumento do uso do consumo de álcool e de maconha e cocaína entre os universitários. Isso existe estudos, o CEBRID publica isso, o SENAD publica uma série de estudos e que nós temos visto cada vez mais. Se o consumo já é alto entre os alunos de ensino médio, ele sofre um aumento significativo quando o aluno ingressa na universidade. E isso caminha nesse mesmo sentido, no sentido da autoafirmação, do fazer parte do grupo, de ouvir, né? Todo mundo faz, por que você não vai fazer? E esse conflito desse adolescente ainda, né? Porque nós temos cada vez mais alunos, né? Pessoas mais novas ingressando na universidade, com 17 anos nós já temos alunos na graduação, essa juventude não preparada, com uma falta de apoio familiar, uma base familiar que a sustente,
ao aparecerem as dúvidas, eles acabam tendendo ao caminho do ateísmo. Mas, como bem falou o professor Bechara, é um ateísmo não totalmente convicto. Ele é mais conveniente do que convicto. A pessoa acaba professando, dizendo alguma coisa que sem ter certeza de se de fato é mesmo. Agora, o senhor concorda comigo também que ser cristão é uma coisa complicada, né? É uma responsabilidade muito grande da gente. Temos que ver virtudes, temos que ser pessoas reais. Nós temos que ser corretos. Não podemos exigir correção, temos que ser corretos. Não podemos exigir disciplina, temos que ser disciplinados. Não podemos reclamar do aluno que chega atrasado, nós não podemos chegar atrasado. Nós temos que fazer um trabalho bem feito. É tão bom ser ateu, né? Temos uma pergunta aqui que veio da audiência pelo SMS, que eu vou fazer. Doutor Bechara, o senhor é o físico aqui, sua formação em física, não é isso? Certo. Então diz aqui, o bóson de Higgs, está tranquilo para falar disso? Bóson de Higgs. Sim. Ele diz aqui, bóson de Higgs, apelidado de partícula Deus, não seria uma forma da ciência refutar a fé cristã? E se, além do senhor, alguns dos participantes da mesa quiserem dizer alguma coisa, fique à vontade, por favor. Tentar ficar em 2 minutos no máximo. Eu fiz essa pergunta ontem. Ontem, quando estava falando da palestra, eu fiz essa pergunta ontem. Ele fez essa pergunta, a mesma pessoa? Eu fiz como pergunta. Eu falei o seguinte, antes do Big Bang tinha o quê? O Big Bang é uma história de transformação de um estado para outro. O bóson de Higgs é explicado como o quê? A partícula que faz a combinação correta entre as partículas elementares para formar aquelas pseudopartículas, prótons, nêutrons, elétrons, átomos e coisas desse tipo. E veio do quê? Da onde? Né? Então, a partícula Deus foi criada por que Deus? Que ela seja um princípio unificador das ideias da criação da matéria ou a sua transformação, eu vejo isso apenas como um rumo bom, dado por Deus para falar o seguinte, não estou dizendo... Sou eu, gente. Sou eu. É tudo vem de mim. É que nós precisamos saber encontrar essas palavras de Deus que estão escritas na própria lei da natureza. Gauss tem uma frase bonita, né, que diz assim, a coisa mais maravilhosa que para acontecer, eu expus aqui, a coisa mais maravilhosa que vai acontecer com o cientista é que quando ele estiver diante de Deus, ele falará o seguinte, puxa vida, eu participei dessa maravilha. Eu descobri um pedacinho dela. Né? No fundo é isso. Então, o bóson de Higgs, veja como é interessante, fazem umas experiências para ver se ele existe. Fizeram uma buta do negócio aqui, nossa senhora, né? Acabava com a fome de 30% do mundo, que gastaram naquele acelerador, né? De altas energias. E aí, depois de uma experiência que demorou para ser ajustado aquilo lá, né? Porque aquilo lá, nossa senhora, síncroton é uma coisa dificílima de ajustar, né? O Pelletron aqui da USP trabalha uma vez por ano, porque os caras levam 364 dias para ajustar e um dia para ele trabalhar. Porque também o que ele faz dá artigo para 5 anos, né? Eu sei porque minha irmã trabalha nele, né? Coisas engraçadíssimas. Então, fizeram tudo isso e agora o que eles falam? Olha, gente, temos aí uma coisa... Não, assim, olha, há indícios... indícios. São indícios, né? Vai acabar com a fé? Ou vai acabar, ou vai... Com o quê? Acabou, Deus não existe? Não, de jeito nenhum. Eu não acredito em hipótese alguma nessa possibilidade, a menos que, isso é verdade, a mídia, essa educação eletrônica, como o senhor disse, podemos viver hoje sem um celular? Talvez não, mas seria muito bom que eles desaparecessem. Porque muitas vezes o senhor vai no restaurante, o senhor vê lá uma família com 6 pessoas, reunidas para o jantar, o almoço do domingo, e cada um individualizado lá. 6 calados. Como é que eles trocam experiência? Como é que se educa alguém? Como é que se tem ideia? Pelo chat. Estão conversando pelo chat, um celular para o outro. Olha, doutor Bechara, mas eu já vi casais assim aqui dizendo olha, que o tempo acabou. Desculpa, eu realmente sou terrível, eu sou professor, eu não consigo fazer eu nada regulo, muito não se preocupe não. Essa pergunta vai para o doutor Jansen, Johannes Jansen. Eu li há algum tempo atrás um livro de um dos maiores filósofos hoje, que é ateu. O nome dele é Thomas Nagel.
e ele escreveu um livro intitulado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos. E o subtítulo é uma provocação. Ele é ateu, mas o subtítulo do livro dele é Por que a visão naturalista do darwinismo quase que certamente está errado. Então, ele é um ateu criticando a visão, ele não está criticando a evolução, porque ele é evolucionista, ele está criticando o naturalismo filosófico que domina a teoria da evolução hoje. Aí tem uma certa altura que ele diz assim, inclusive ele usa até um argumento de um outro filósofo, só que esse outro filósofo é cristão, é Alvin Plantinga. Ele diz o seguinte, se é verdade que houve a evolução, como é dita aí, e a mente humana é o resultado desse processo de evolução, então, e se o processo de evolução é guiado pela sobrevivência do mais apto, do mais adaptado e do mais útil, então nós não podemos confiar nas informações que a mente nos dá, porque ela é fruto de um processo em que sobrevive o mais esperto. Então, como é que eu vou poder confiar nas informações que eu recebo da mente, ou mesmo confiar na racionalidade e nas conclusões que são feitas através das deduções lógicas e tudo mais? Essa é a afirmação desse filósofo ateu. Você concorda com ele? Sim, eu concordo. Inclusive, eu citei um exemplo de um filósofo dos anos 60, na palestra, salvo engano, de terça, em que ele cita um exemplo, uma ilustração que ilustra bem isso. Ele diz, imagine que você está viajando de trem e, de repente, você vê numa encosta uma mensagem dizendo bem-vindo ao país de Gales. Você tem duas formas de interpretar isso. A primeira delas é você imaginar qual processo natural que gerou aquela mensagem naquela encosta. Isto é, como é que ao longo, talvez, de milhares e milhares de anos, aquelas pedras elas foram rolando para baixo daquela encosta e, de repente, surgiram furacões ou terremotos ou assim por diante, e, de repente, surgiu aquele arranjo de pedras que possuem letras com palavras e que agora estão dizendo bem-vindo ao país de Gales. Esta é a primeira interpretação. Ela parece não ser muito lógica, mas ela é possível. A segunda interpretação deve ter tido uma mente com uma certa intenção que colocou aquelas pedras num certo arranjo para nos transmitir uma informação. Isto é, bem-vindo ao país de Gales. Ora, imagine que você admita que a melhor explicação seja que aquelas pedras foram parar lá por processos somente naturais. Então, não há nenhuma razão para você acreditar na mensagem que lá está escrita. Você, de fato, ao ler lá, bem-vindo ao país de Gales, você não pode acreditar que está chegando ao país de Gales. Você seria tolo ao fazer isso. Agora, por que isso não seria verdadeiro se considerarmos as nossas faculdades mentais e sensoriais? Quer dizer, dado o naturalismo, que só existe a natureza, nada além da natureza, então, aquilo que nós somos hoje, as nossas faculdades sensoriais, as nossas faculdades cognitivas, elas são decorrentes de processos somente naturais, sem uma intenção, sem uma mente por trás. E, dessa forma, eles não são confiáveis. Portanto, a visão de mundo naturalista ela morre logo na partida. E ela mostra que Deus existe. Porque é preciso ter... Oi? Dá indícios, isso. Dá indícios que Deus existe, porque é necessário ter uma intenção, uma inteligência por trás de nossas faculdades para que elas sejam confiáveis. E note que não é possível fazer ciência sem acreditar nisso, é um pressuposto da ciência. Nós precisamos pressupor que as nossas faculdades sejam confiáveis. E, dada a visão naturalista, não é possível fazer ciência
com a base bem justificada. Você precisa acreditar, de certa forma, ter muito mais fé de que alguém que acredita em Deus para você fazer ciência. Muito bem. Dr. Karl Gnitz, aqui uma pergunta que vem do nosso auditório. A fé pode cooperar com a ciência de forma efetiva? Como? E eu vou ilustrar aqui com uma pergunta que alguém já me fez essa pergunta antes, e ele até fez uma brincadeira assim. Eu acho que a fé colabora com a matemática, por exemplo, assim. O ateu diz 1 mais 1 igual a 2. E o evangélico diz 1 mais 1 igual a 2. Aleluia. Ou seja, a fé não vai fazer diferença em nada, porque ciência é ciência, é bruta, é exata. Em que sentido a fé pode colaborar para a ciência? Então, na minha opinião, tem pelo menos duas vias, pode ter até mais, né? Uma das vias que ficou assim mostrada ao longo da história da ciência é que a fé ela motiva para a ciência, né? Então, ela motiva para a ciência, e se você lê dos trabalhos de Kepler, de Maxwell, de Joule, né? São 3 exemplos onde isso fica muito claro, que eles faziam ciência porque queriam descobrir mais sobre a criação de Deus, aquilo que Deus tinha criado, né? Então, isso, se nós imaginarmos Maxwell com menos motivação, Joule com menos motivação, isso seria muito ruim, certo? Uma segunda forma em que a fé pode fortalecer, vamos dizer, o uso da ciência, o Max Türkow disse, né? Eu coloquei isso até como uma citação numa das ocasiões, e ele disse assim, ele foi assim bastante, vamos dizer, incisivo. Ele disse que a bomba atômica ela veio de uma ciência que foi feita sem oração, certo? Se aquele pessoal que fez a bomba atômica tivesse orado, essa bomba atômica provavelmente não teria sido construída. Foi ele que disse desse jeito, né? E ele disse também que se nós tivermos uma ciência do ore e trabalhe, né, quando o cientista no laboratório, aquelas decisões mais periclitantes assim, ele tomar usando, né, uma base de fé, nós vamos ter uma ciência que ajude a humanidade de uma forma ainda melhor do que a ciência hoje o está fazendo, né? Então, isso seriam 2 formas em que a fé ela, potencializaria, né, o grande potencial do método científico, né? Muito bem. Doutor, reverendo, por favor, fica à vontade. se me permite, só uma brincadeirinha com o que ele falou. Eu diria que a fé ajuda até ateu para fazer ciência. Porque na procura de provar que Deus não existe, ele também ajuda. Tem homens ateus que descobriram grandes leis da natureza e precisamos até agradecê-lo nessa busca dele de negar a Deus, porque ajudou bastante aqueles que creem a poder ordenar a natureza. Então, eu diria nesse aspecto, né? A fé contribui para os favores e o contra. Isso é importante. Para uns, incentiva para o bem. Para outros, sempre acontece isso, infelizmente, para o mal. Mas, como diz São Paulo, tudo é para bem para os que amam a Deus, né? Muito bom. É lucro. Tem uma pergunta aqui, uma questão que eu queria encaminhar para o professor Jean, e eu posso dar um tempinho para você pensar. Eu estava pesquisando na internet, preparando as perguntas para hoje e tudo mais, e entrei lá, de repente, num site e tinha camisas para pessoas que não acreditam em Deus, professam o ateísmo, né? Então, slogans e tudo mais. E uma me chamou a atenção, uma camisa preta escrita em branco assim: ateísmo é conclusão e não uma crença. Ateísmo é uma conclusão e não uma crença. Tá? É estampado na camisa preta, assim, em letras brancas. O senhor usaria essa camisa? E por que não? Se ela é conclusão, ela é fruto de
alguma coisa, ela é fruto de uma crença. Então, se ele chegou à conclusão de que ele Deus é não ateu, existe. Não, ele que está Deus dizendo, não- a conclusão é que Deus não existe. ele acreditava, ele tinha fé que Deus não existe. É natural. Né? Então, esse é um dos grandes furos do ateísmo. Eles creem, eles têm fé de que Deus não existe. É muito. Se ele chega a uma conclusão, quer dizer, se ele chega a uma conclusão de algo, ele partiu de uma premissa. E que ele acreditou nessa premissa, ele criou uma hipótese. Porque na ciência a gente só cria hipótese, a gente acredita na hipótese. Ninguém gosta, em ciência, de resultado negativo. Não conseguimos publicar paper só com resultado negativo. Nem escrever livro. Só com resultado positivo. Então, quando a gente elabora uma hipótese, a gente acredita naquela hipótese. A gente pode atingir um resultado negativo? Pode. Mas a gente acredita piamente que aquela hipótese é verdadeira. Então, se o ateu ele crê, para criar a hipótese que Deus não existe, ele precisa acreditar nessa hipótese, ele precisa ter fé nessa hipótese. Então, o ateísmo, ele de fato é uma conclusão. Ele concluiu que ele tinha fé em alguma coisa. Então, agora, ele pode, na verdade, a hipótese, como eu disse, pode ser corroborada ou refutada. Não necessariamente a hipótese dele é certa, porque a hipótese é uma verdade pessoal que vai ser provada. Mas a gente já discutiu aqui que a existência de Deus ou a não existência dele não pode ser provada pela ciência. tá certo. Temos aqui mais uma pergunta, e nós estamos caminhando já para o fim. E aqui, essa pergunta eu quero dirigir ao Dr. Jansen. A pergunta é: qual o maior desafio hoje para a teoria do design inteligente? Pergunta interessante. Qual seria hoje o maior desafio? Eu creio que a pergunta é: qual seria o maior desafio para a teoria do design inteligente conseguir se firmar na academia, no mundo acadêmico, onde é rejeitado e é uma minoria? Bem, eu não sou um especialista em design inteligente, talvez seria melhor perguntar para o Eberlin, mas eu diria que, dados os pressupostos existentes na academia, quer dizer, naturalismo versus teísmo, eu diria que seja mudar esse paradigma. Quer dizer, essa ideia de que só existe o natural e que explicações que admitam a existência de agentes, que a ciência também faz esse tipo de investigação, elas não podem ser realizadas pela ciência. Quer dizer, de fato, o que nós temos no naturalismo nós colocamos-nos dentro de uma bolha fechada, e não admitimos a existência de nada fora dessa bolha. Dessa forma, tudo que vier fora disso, naturalmente, é descartado. Então, assim, eu diria que talvez o maior desafio nesse sentido seria essa mudança de paradigma. Mas, mais detalhadamente, acerca do design inteligente, eu não teria capacidade de responder. Tá certo. Doutor Bechara, uma pergunta que chegou aqui. Eu vou reformular a pergunta. Eu entendi a pergunta, mas eu vou reformular para ficar mais claro. A pessoa diz que, na questão das origens, existem apenas duas opções: ou a matéria gerou a inteligência, ou a inteligência gerou a matéria. Na sua opinião, qual das duas e por quê? Olha, eu diria que nenhuma das duas opções, porque se eu penso que a matéria gerou a inteligência, eu sou um nietzschiano, né? Acredito que a natureza tem uma desordem, um caos tal, que ela consegue, a partir do caos, criar uma ordem e, portanto, de repente, vinha a inteligência. E, do outro lado, eu estaria sendo cético, né? Porque estaria falando assim, olha, na realidade as coisas não existem como são, mas como eu penso. Então, se eu crio o mundo a partir da minha mente, nenhuma coisa nem outra, né? E aí é que eu acho intervencionismo, digamos, de Deus. Eu acho que intervencionismo de Deus vem aí, né? Ele selecionou. Eu acredito no design inteligente, eu acho que todo mundo deve
aceitar não, que ele deve compreender por que acredita. Porque realmente nós não somos, eu não posso admitir, aliás, como físico que procura um ordenamento de causas e efeitos para as explicações de todos os fenômenos, é difícil você acreditar no... O Einstein também não acreditava, embora com maneiras restritivas, numa probabilidade cósmica em que as coisas dão certo da maneira como dão. Segundo a lei termodinâmica já impede isso, né? É uma lei física. O negócio caminha para a desordem, para a ordem não, né? Tá certo? Então, eu sou obrigado a admitir que tem que haver uma intervenção de uma inteligência extremamente superior que bota ordem nas coisas. Newton notou isso com uma clareza evidente. O próprio Schrödinger, o pai da mecânica quântica, o homem da estatística, em que ele fala, olha, o tal elétron, eu não sei bem se ele é onda, ele é partícula, ele não sei bem onde ele está, mas eu estudo uma densidade de probabilidade de encontrá-lo em função do estado que o descreve. Que o Einstein falava assim, esse cara é louco. Imagina se Deus criou o mundo com um joguinho de dado. Não. O próprio Schrödinger fala, a mecânica quântica fina é quase que uma comprovação da existência de Deus. Realmente, porque se você finamente pensar na mecânica quântica, vai perceber que não se prova que Deus existe, como não se prova que Deus não existe, mas realmente é uma inteligência extremamente superior que conseguiu, através da natureza, mostrar coisas que nós somos capazes de perceber. Que o homem, mente e corpo, essência e acidentes, só é homem total na composição das duas, que tem uma independência, mas tem uma ligação, que forma uma unidade. Independência significa a alma pode, no voluntas, determinar uma decisão que vai contra a racionalidade que a tua inteligência descreva. Então, eu acho que a inteligência e a matéria, né, o corpo, o mundo material, fenomenológico, eles coexistem, não seria um físico que acredita na mecânica quântica, né? Eles coexistem e os dois caracterizam a existência desse mundo. Não posso dizer que um evolui do outro, o outro evolui do um. Não há isso. Naturalmente, como é? Carga e massa. A massa evolui da carga, a carga vai para a massa. Nós sabemos disso, que não tem como explicar. As duas coisas coexistem de uma maneira em que uma só existe se a outra existe, mas em compensação não são dependentes uma da outra. São dois fatos naturais que se juntam para fazer o que nós conhecemos como matéria. Muito bem. Eu vou fazer a última pergunta, e nós vamos terminar com ela. E eu queria que a pergunta é dirigida a cada um de vocês. E eu queria que vocês tivessem uns 2 minutos ou 3 para comentar sobre mais um argumento que vem sendo usado contra essa relação de fé e ciência. O argumento é esse, que a fé em Deus é a causa dos maiores males já ocorridos com a humanidade. Frase de Richard Dawkins. E ele explica, a fé em Deus tem sido a causa de muitas guerras, e eu creio que particularmente ele estava pensando no mundo islâmico. A fé em Deus é obscurantista, impediu o desenvolvimento da ciência. E terceiro, a fé em Deus, ela leva as pessoas a atos egoístas e até, por exemplo, ele fala aqui que os religiosos, eles doutrinam os seus filhos desde cedo, que é uma violência contra a criança, você já criar o seu filho dizendo que Deus existe, sem esperar que ele chegue numa idade em que ele vai avaliar as evidências e chegar à própria conclusão. Esse é o segundo grande argumento do Richard Dawkins, no livro dele, Deus, um Delírio, contra a fé em Deus. Como o nosso encontro é de ciência e fé, eu entendo que é preciso a gente refletir a respeito desse assunto. Então, a palavra está com vocês. Vamos começar lá da ponta, chegando aqui já. O primeiro foi a fé, Guerras. Depois, obscurantismo e o último exemplo que ele dá é de criação de filhos, crianças. Criação de filhos. Tá, a fé
pode eventualmente ter sido a razão de guerras, mas devido a uma noção errada daquilo que significa a própria fé. Digamos que você admita que a fé cristã tenha sido aquilo que causou determinadas guerras ou determinadas lutas. É porque provavelmente as pessoas utilizaram a fé somente como uma desculpa para atingir os seus próprios interesses e não prezaram a própria fé. A segunda questão é com relação ao obscurantismo. A fé cristã, particularmente, ela, acredito eu, ela fornece todos os pressupostos para a ciência existir. Todos não, mas ela dá uma boa justificativa para a ciência existir. A ciência ela é baseada no pressuposto de que a natureza ela possui uma certa ordem, que existem leis que podem ser encontradas na natureza. A fé cristã ela justifica bem isso, e o politeísmo e quaisquer outras visões de mundo não possuem a justificativa adequada para isso. A fé cristã ela justifica a existência de faculdades cognitivas e sensoriais confiáveis, porque a fé cristã admite que Deus criou a imagem dele e que, portanto, as nossas faculdades são confiáveis. E assim por diante. Quer dizer, nós poderíamos mencionar praticamente todos os pressupostos da ciência, e a fé cristã tem uma boa justificativa para eles, e qualquer outra visão de mundo vai ter que assumir um desses pressupostos com uma grande fé, porque, de alguma forma, vai contra a própria visão de mundo. E terceiro, a questão de educação de filhos. Crianças, né? Em geral. Os religiosos doutrinam as crianças com a ideia de fé em Deus e não dão a elas a oportunidade de decidir. Por aí vai. Então, na realidade, você vai educar as crianças sempre tendo alguma visão de mundo. Não importa a visão de mundo que você tenha. Você pode ter uma visão naturalista e você vai ensinar as crianças dessa forma. Você pode ter uma visão cristã e você vai ensiná-las dessa forma. Então, qual seria a alternativa nesse caso? Seria doutriná-las numa visão naturalista? Ora, nós vimos que a visão naturalista é autocontraditória. Então, também não poderíamos utilizá-la. Qual seria a alternativa a isso? Esta aqui é a pergunta que eu acredito que o Dawkins teria que responder. Como, então, nós deveríamos criar as crianças ou educá-las, dado que nós não podemos educá-las com uma visão cristã? Muito bem. Professor Bechara. Como eu estendo demais, eu vou falar só bem resumidinho. Por favor. Primeiro, a fé cristã é causa de guerra? Não, Deus é amor. É justificativa para certos safados, né? Eu que sou de descendência libanesa, sei o motivo das guerras no Líbano, né? O negócio é o seguinte: esse pedaço é meu, não é meu. Né? Aí justifica-se. Vieram os muçulmanos para tomar a terra nossa, que tantos anos, nós cristãos. Não, esse negócio é tudo papo. É justificativa. Deus é amor, ponto. João, Paulo, todo mundo só fala nisso. E ele mesmo se definiu assim. Então, portanto, não é causa de guerra nenhuma, é causa de paz. O problema é se nós chegamos a atingir o amor de Deus, se chegamos à perfeição da idade de Cristo, como diz São Paulo. Enquanto não, vai ser difícil. Segundo, ele é obscurantista, mas em hipótese alguma. E não preciso nem ficar falando evangelho nenhum. Eu só vejo história da ciência, do desenvolvimento da filosofia, do desenvolvimento de toda a ciência grossa, como nós chamamos, né? A ciência dura, ou a ciência mole, que é chamada a humanidade, toda ela veio de quem tinha fé, ou porque para justificar a sua fé, ou porque perdeu a fé para justificar a perda da fé, mas veio a partir da fé, a verdade é essa. Então a fé, de maneira nenhuma obscurantista, também usando a Escritura. Cristo disse: eu sou caminho, verdade e vida. O que nós queremos? Vida. Vida. E onde está a vida? Na verdade, na totalidade do ser. Aquilo que é. E qual é o caminho? Não preciso dizer ele, né? Acabou.
Em terceiro, Crianças. as crianças. O religioso educa a sua criança de maneira que obriga, né? Coisa desse tipo, quer dizer, né? Força ela. Desculpa, educação vem de amor e amor vem de exemplo. Se eu vivo uma vida de fé, os meus filhos não são obrigados a ter essa vida de fé, mas tem um modelo e tem uma forma de ver. Não vou conversar de futebol e mulher com meus filhos, logicamente que não. Eu vou conversar de coisas muito mais elevadas. Até de filosofia, como converso com 2 deles muitas vezes, mas é isso. Agora, o exemplo é que vai dar a educação. O resto, nós chamamos de educação, mas na verdade é instrução. Olha, a física é importante, matemática, olha a linguagem, olha a tabuada, isso aqui é instrução. Você vai botando. E eu não vejo educação como instrução. Educação é um processo vital. Quer dizer, o cara vai crescendo nisso, nele. Vai crescendo, vai se redescobrindo. Isso é bem de exemplo. Eu não posso viver uma vida que eu não acredito. Eu vivo a vida que eu acredito, a vida que eu vivo. E os cristãos vivem a vida que vivem. Aqueles que impõem religião não são cristãos. Imagine impor. O próprio Cristo falou para o jovem rico: vai vende tudo que tem, vem e segue-me. E ele foi triste, foi-se triste, porque não quis. Cristo foi lá e falou o seguinte: maldito, vai para o inferno. Não. Foi triste. Ele percebeu que perdeu a melhor parte. Muito bem. Eu vou dar a melhor parte para meus filhos, lógico. Certo. Professor Cal. Bom, eu concordo com tudo que foi dito pelos 2 colegas de antes. Eu queria, então, só complementar. Então, fé obscurantista, então, deixa eu dar uma olhada um pouquinho nas artes, né? Bach, Mendelssohn, as grandes obras deles e de muitos outros compositores se inspiraram na fé cristã. Se isso for obscurantismo, então, Dawkins, por favor, fique com a noção dele de obscurantismo, né? Com relação à educação de filhos, a base de toda a pedagogia moderna que nós temos é do Jan Amos Comenius, que foi um cristão, e o que motivou a pedagogia, né, de hoje, inclusive a que qualquer escola decente usa, né, é de um pastor, certo? E com relação às guerras, aí eu gostaria de colocar uma coisa muito pessoal minha, né? O meu avô, ele ficou 15 anos no Gulag siberiano. Ele compartilhou do destino de muitos, né, que foram governados por um regime que pensa o que Dawkins pensa, né, que levou milhões ao túmulo, que ninguém sabe onde eles estão, né? Então, isso isso é o que acontece quando nós não cremos em Deus, né? Então, as maiores catástrofes da humanidade aconteceram no século XX, graças à negação de Deus, né? Todo o leste europeu, o que aconteceu no Camboja, né, o que está acontecendo hoje na Coreia, é fruto disso, né? E aí vem o colega Dawkins com esse tipo de papo aí. Aí eu, dada a minha história familiar, eu chego até a ficar bravo, certo? Então, com razão. Jean. Bom, eu vou usar o texto de Tiago que faz a seguinte pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não têm porque não pedem. Então, a guerra não provém de Deus nem provém da fé. A guerra provém das nossas próprias paixões, em que a vida natural, o naturalismo, valoriza tanto. Valoriza fora. Se eu não tenho limites, se eu não tenho respeito às leis, porque se elas são todas frutos do acaso, essas leis podem surgir. Por que nós procuramos viver com ética, honestidade, etc.? Em alguns lugares, não todos. Mas por que nós tentamos viver eticamente? Existe alguma coisa que determina isso. Então, as nossas guerras vêm fruto da nossa vida natural, dessa visão naturalista do mundo fora da fé. Vem das nossas cobiças.
Do ponto de vista do obscurantismo, é importante destacar que as primeiras universidades do mundo surgiram no ambiente da igreja, fruto incentivado pela própria igreja. Então, em qualquer que seja a igreja, mas houve esse movimento pelo surgimento da universidade e pelo desenvolvimento da ciência, em que a ciência, então, deixou de ser produzida no ambiente dos mosteiros para ter o seu próprio ambiente para se desenvolver. E da criação de filhos, gosto muito da palavra do professor Béchar. Nós criamos dentro do parâmetro que nós temos, do exemplo que nós vivemos. Não tem jeito de criar os nossos filhos, criar as crianças de outra forma, sempre seguindo o nosso exemplo. Obrigado. O socialismo tira as crianças da família. Exatamente. Isso aí. Salva de palmas, pessoal, para os nossos palestrantes. Muito obrigado a todos vocês pela participação. E aí, você gostou? Nós ficamos por aqui. Mas você também pode participar através do nosso e-mail, tvmackenzie@mackenzie.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo MAC Eventos.